alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maiara Martins e nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho a aula anterior. Eu conversei com vocês sobre câmera e zoom, né? Então, encontramos câmeras amadoras, profissionais e convencionais, com particularidades distintas, né? Então, foi como eu comentei na aula anterior, as câmeras mais amadoras, né, que são focadas para o público amador, que ainda não é profissional, geralmente não tem tantos recursos, não tem tantas possibilidades, mas isso acaba sendo uma vantagem para quem está começando, para não ficar perdido com tantas funções e tantas possibilidades que a máquina oferece, sem contar de ter um formato mais automático, que deixa as fotos um pouquinho mais genéricas, né? Então a gente não consegue usar tanto da criatividade, mas mesmo assim a gente consegue ter um bom resultado, né, com as programações que já vêm pré-programadas naquela câmera, então a gente perde um pouquinho dessa possibilidade de criatividade, tá? Mas também ajuda que vai ser um pouquinho mais difícil, né, da gente conseguir errar nas configurações, porque já vai vir pré-definida, tá bom? As câmeras profissionais, ela já tem uma possibilidade maior, é um pouquinho mais diferente, a gente consegue trocar as lentes, adicionar filtros, consegue colocar, por exemplo, um flash diferenciado, né? Como eu comentei na aula anterior, a câmera profissional tem mais possibilidades, além de ter o modo automático, né? Assim como as amadoras, e tem o formato manual. As amadoras também, mas a gente sempre indica utilizar um pouquinho mais dos modos automáticos, e mesmo quando não tem, né, o modo manual, as amadoras não têm tantos recursos quanto as profissionais, que a gente sabe que tem uma liberdade muito maior para a gente expressar mais criatividade nas nossas imagens, tá? E também as convencionais, que são aquelas um pouquinho mais antigas, que utilizam de filme, por exemplo, né? A gente coloca o filme dentro da máquina e depois revela, ou até mesmo as máquinas, né, com um efeito instantâneo, que a gente já tira a foto e ela já sai impressa ali na hora. Exemplo, a Polaroid, como eu comentei bastante na aula anterior, tá bom? É preciso saber qual o melhor tipo de equipamento que se encaixa no seu perfil. Então, saber quais são os equipamentos que você vai precisar utilizar, se uma câmera amadora faz sentido para o seu momento agora, ou talvez uma profissional seja melhor, você já tem um conhecimento, né, sobre câmeras e pretende trabalhar com isso, talvez um equipamento mais tecnológico, mais profissional, faça mais sentido para o seu perfil, tá? Acessórios oferecem recursos adicionais às fotografias e proteção ao equipamento, que foi também uma coisa que eu comentei, né? Mesmo que seja uma câmera mais simples, amadora, é bacana a gente ter uma bagzinha para guardar. Se ela for a pilha, ter pilhas a mais quando a gente vai para algum lugar fotografar, ou até mesmo a bateria, ter mais de uma bateria, né? Ter uma bateria extra caso a gente precise, isso é bem bacana, né? Então sempre cuidar bem dos nossos materiais para eles durarem mais. E no caso de câmeras profissionais, que tem outros recursos, a gente pode adicionar, como eu comentei, filtros, outros estilos de lente, né? Então vai depender muito do estilo de máquina, do seu estilo de perfil, se é um trabalho profissional ou se é algo mais amador, né? Só gosta de tirar fotos ali nos eventos de família, com os amigos e coisa do gênero, tá? Então tudo vai depender muito do seu perfil, tá bom? E falando sobre o foco da aula de hoje, né? Estamos agora no bloco de produção multimídia, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pixels. Na aula anterior eu comentei bem resumidamente, né? Falei bem pouquinho sobre pixels, porque na aula de hoje nós iríamos ver os pixels um pouquinho mais a fundo, né? E conversar um pouquinho mais sobre isso, que também é uma parte bem importante, tá? Vai ser uma aula também muito legal. Então, bora lá. O que é um pixel? Um pixel é a menor unidade que compõe uma imagem, seja ela uma foto ou um frame, né, um quadro de um vídeo. Eles estão presentes não só em filmes, animações e capturas fotográficas, como também são parte importante das telas de TVs, monitores e smartphones e de sensores de câmeras. Então a gente não encontra somente pixel, né? Geralmente quando a gente fala de pixel, a gente lembra logo de uma imagem, que talvez tenha uma boa qualidade ou não, mas a gente encontra pixels em vários lugares, né? Como comentamos aqui. Então, no meio fotográfico, nos filmes, animações, mas também nos monitores de TV e celulares, por exemplo, a gente encontra os pixels, tá? Então, um pixel é a menor unidade que compõe, por exemplo, né, uma imagem, tá? A gente geralmente liga bastante pixel, relaciona bastante ela à imagem, mas não é só isso, tá? Aí trouxe uma imagem meramente ilustrativa, né? Pixel
Quando a gente fala pixel, logo a gente lembra desses quadradinhos, né? Quanto mais pixel, melhor a qualidade da imagem. E aqui eu só trouxe mesmo para a gente ilustrar que sempre que fala pixel é mais ou menos isso que a gente que vem à mente, tá bom? A palavra pixel é uma combinação dos termos picture e element, ou seja, elemento de imagem. Então, pixel é basicamente isso, né? Um elemento da imagem que compõe a nossa imagem, tá? É a menor unidade de uma imagem digital, independente de sua fonte. Então, independente da fonte, se é uma imagem digital, ela é o menor ponto, a menor unidade daquela imagem, tá bom? Falando de forma resumidamente o que seria pixel, é basicamente isso, tá? E aí também a gente traz a combinação, né, das palavras. Então, elemento de imagem é o nosso menor elemento em uma imagem digital, mas como eu comentei, não somente na imagem, tá? Não está somente nas imagens digitais. Se você pegar uma foto e fizer uma aproximação, né, o zoom, verá uma série de quadradinhos que a compõem. Cada um desses quadros é um pixel, são milhões ou milhares deles. Então, geralmente a gente fala, né, que a foto está pixelada, por exemplo, é porque está muito demonstrativo aqueles pixels e geralmente, como eu comentei na aula passada, um zoom. Se a gente tirar uma foto de um determinado objeto, né, mais próximo, for alguns passos para trás e tirar foto desse mesmo objeto, só que com o zoom, com certeza a gente vai conseguir ver mais, né? Hoje em dia os celulares têm bastante qualidade, então a gente não vê os pixels assim com tanta nitidez, né? Mas se a gente dá um zoom, a gente começa a ver, já que tem uns pedacinhos, a imagem já fica diferente, né? Já tem ali uma resolução um pouquinho diferente, a gente consegue reparar, principalmente quando a gente dá o zoom em uma imagem ou, né, na hora de capturar a foto, a gente faz o zoom, né, dá o zoom, então essa foto já fica com os pixels mais aparentes, né, e se a gente, depois de capturar essas duas fotos, como eu exemplifiquei, tirar uma foto de um mesmo objeto próximo, e se afastar um pouquinho e tirar essa foto com o zoom, quando a gente for olhar, né, depois que já tirou essa foto e der o zoom, né, que a gente faz um movimento de pinça e amplia a imagem, a gente vai ver que a gente tirou, né, com o zoom, vai ter muito mais pixels do que a gente tirou normalmente. Tá? Depois façam também esse teste em casa. Cada pixel é baseado nas 3 cores básicas, então vermelho, verde e azul, tá? Cada cor possui 256 tonalidades, o que proporciona até 16 milhões de combinações de cores diferentes. Então, dentro dos pixels, né, nós encontramos o vermelho, verde e azul, que são as cores base para a gente conseguir fazer, né, com a mistura delas, por exemplo, o verde e o azul nós conseguimos obter o amarelo, o azul com o vermelho nós temos o roxo, e vão fazendo-se várias combinações, então até a gente conseguir 256 tonalidades, né, que compõem todos os tons, e dá para fazer, né, 16 milhões de combinações, então isso é extremamente interessante, que, né, são utilizadas apenas 3 cores e a gente consegue ter várias tonalidades, isso também é muito legal. Né, que é a composição ali dos pixels, e vai evoluindo, e a gente tem os pixels que a gente tem hoje. Mais para frente eu vou mostrar uma imagem e vocês vão entender a diferença, tá? São os agrupamentos de pixels em grande quantidade que formam imagens, fotos e frames de vídeos. A qualidade de uma imagem depende de quantos pixels a compõem. Logo, quanto mais pixels, maior a qualidade. Nós chamamos isso de resolução. Então, quando a gente fala uma boa resolução, é uma quantidade maior de pixels. Então, quanto mais pixels aquela foto tem, mais nítida, com mais qualidade, né, melhor resolução ela vai oferecer. Tá? Então, eu acho que isso, não sei se é porque eu já estou acostumada, mas é bem simples, né? Quanto mais pixels, mais qualidade a gente tem. Então, a gente tem, por exemplo, se a gente tiver 10 pixels, né, 10 quadradinhos para montar uma imagem, a gente sabe que a gente vai conseguir ver nitidamente os quadradinhos fazendo a composição daquela imagem. Já se a gente tiver, por exemplo, 100 quadradinhos para formar o mesmo estilo de imagem, a imagem vai ficar muito melhor, muito mais definida. Se a gente tiver, por exemplo, 1000 pixels, né, 1000 quadradinhos para fazer a composição de uma mesma imagem, com certeza ela vai ficar com uma resolução, né, vai ficar muito mais bonito de se ver, tá? Não sei se vocês conseguem entender assim como eu tô falando, então eu vou mostrar uma imagem para ficar mais fácil, tá? Então, por exemplo, o nosso coleguinha, o Mario Bros, né, do nosso Nintendo, acho que todos conhecem, né, o Mario, o joguinho, e aqui a gente tem um Mario um pouquinho mais antigo,
quase a gente consegue contar, né, quantos quadradinhos são usados para compor a imagem, né, desse primeiro Mario. Já o segundo, a gente quase não consegue, né, como aqui a gente não consegue dar um zoom, talvez se a gente conseguisse, que aqui, né, na imagem eu não consigo, mas se a gente der um zoom, talvez a gente consiga encontrar, né, os quadradinhos que compõem a imagem do segundo Mario, mas assim, pelo menos eu olhando aqui, eu não consigo ver tão nítido quanto o primeiro, tá? Então, aqui a gente consegue ver uma diferença drástica de quantidade de pixels, foi como eu falei, né? Esse primeiro Mario, a gente quase consegue contar, né, as quantidades de pixels, consegue contar as unidades de pixel. Já no segundo, mesmo que se a gente conseguisse contar, com certeza seriam bastantes pixels. E a gente consegue ver a olho como é diferente, né, a resolução, a qualidade. Ali, por exemplo, o olho do primeiro Mario é quase junto com o bigode, quase a mesma coisa, quase não dá para diferenciar. Já na segunda imagem a gente consegue ver direitinho o olho, ali o formato do nariz, o formato do bigodinho, né, a gente consegue ter mais detalhes, fica mais rico em detalhes, então a gente tem uma qualidade maior, tá bom? Fica melhor de ser visualizado. Definições técnicas. Um pixel não precisa representar obrigatoriamente um pequeno quadrado. As imagens mostram maneiras alternativas de se construir uma imagem usando um conjunto de pixels, pontos, linhas e filtragem, respectivamente, tá? Porque eu coloquei respectivamente, que já tem imagem, quis colocar a imagem separada para conseguir deixá-la um pouquinho maior, para vocês entenderem que a imagem não necessariamente precisa só ser os quadradinhos dos pixels, né, como eu mostrei na imagem do Mario acima, mas pode ser bolinhas, linhas ou a filtragem, tá, que a gente consegue ver que tem essa diferença. É claro que quanto mais tiver, né, melhor fica a resolução. É a mesma questão ali do pixel, como eu expliquei com a imagem do Mario, tá? Então, quanto mais linhas, mais bolinhas, mais filtragem a gente tiver, vai ficar melhor e mais nítida essa imagem. Obviamente aqui não está com tanta qualidade para vocês conseguirem ver, né, os pontinhos, as linhas e conseguir diferenciar. Então a gente não tem somente os quadradinhos como utilização, tá? A definição de pixel é altamente dependente do contexto ao qual a palavra está inserida. Por exemplo, pode ser pixels imprimíveis de uma folha ou página, pixels transportados por sinais eletrônicos, representado por valores digitais, pixels em dispositivos de exibição, como monitores ou pixels presentes nos elementos fotossensores de uma câmera digital. Então, né, a gente fala assim de pixel no geral, mas a gente pode estar falando dos pixels de uma câmera, de uma tela, pode estar falando de outro estilo, ainda a mesma coisa, tá? Mas vai depender do contexto que a gente está falando. Então, a gente consegue utilizar o termo, né, a palavra pixel, para mais de uma utilização. Então, a gente encontra nas telas dos celulares, monitores, tablets, a gente encontra vários pixels, né? Tem muitos pixels que compõem as telas, por exemplo, e também como a gente encontra nas imagens, no vídeo, ou, por exemplo, falar de pixel quando a gente vai imprimir, né? Quando a gente vai fazer uma foto impressa, obviamente ela precisa ter bastante qualidade, principalmente se vai ser uma imagem que a gente vai ampliar, né? Vamos supor que a gente tirou uma foto e quer imprimir no tamanho de uma foto normal mesmo. Obviamente ela tem que ter qualidade, mas vai exigir menos qualidade, vamos dizer assim, né? Menos pixels, não precisa ter tantos pixels quanto um banner. Então vamos supor que a gente vai fazer um banner que seja um pouquinho maior, né? Mais ou menos o tamanho de uma de uma folha 3x4, mais ou menos. Uma A4, perdão, ou uma A4 mesmo. Vai exigir mais pixels porque vai ser maior, então a gente vai precisar de mais pixels para ter mais qualidade nessa foto. Tá? Então, tudo vai depender do que você está falando, mas tudo isso se encaixa em pixels também, tá? A expressão pixels pode ser usada de maneira abstrata ou de maneira mais concreta como unidade de medida. Em especial, utiliza-se pixels como medida de resolução, que foi como eu já havia comentado, né? Então, por exemplo, 2040 pixels, né, por polegada. Então, em uma tela, a gente tem 2040 pixels por polegada de tela, tá? Por exemplo, 640 pixels por linha ou, né, espaçamento de 10 pixels de distância. Então, a gente pode utilizar, né, como espaço de medida. Então, né, essa televisão, esse monitor,
tem 15 polegadas, por exemplo, e em cada polegada a gente tem 240 pixels, né, por polegada. Ou não, a gente tem 3.500 pixels por polegada, já é muito mais, então a gente sabe que isso torna uma resolução maior, tá? Então a gente pode utilizar ele também dessa forma. Então o pixel acaba sendo utilizado até que de uma forma bem ampla, mas ainda continua a sua mesma essência, tá? Que são os pontinhos, as bolinhas, que vão compor uma imagem, independente se é uma imagem estática, se é um vídeo, ou se é a tela de um monitor, celular, tablet, enfim, tá bom? Pixels em telas. Em telas de TVs, monitores, celulares e tablets, quando mencionamos a resolução em pixels, significa a quantidade de quadradinhos que elas podem reproduzir por vez. Quanto mais elas tiverem, maior é a qualidade da imagem exibida naquele display. Então, foi basicamente como eu comentei, né? Então, esse monitor tem 15 polegadas, por exemplo, e a cada polegada a gente tem 2.500 pixels. Ah, mas eu tenho essa daqui que é uma TV de 16 polegadas e ela tem 3.600 pixels por polegada. Então, a gente sabe que mesmo assim vai ser melhor. Ou, por exemplo, essa daqui tem 16, né, polegadas, uma TV um pouquinho maior, só para exemplificar para vocês entenderem. Essa tem 15 e essa daqui tem 16, mas as duas têm 1.500 pixels por polegada. Obviamente, a TV que é um pouquinho menor e tem a mesma quantidade de pixels, vai ter uma resolução melhor, tá? Então, porque é um espaço menor com mais pixels. Quanto mais pixels, melhor é a qualidade. Assim também para celulares e tablets, tá? Então, quanto mais pixels, melhor vai ser essa imagem que a gente vai estar vendo. Então, você imagina que são quadradinhos, então foi como eu comentei, se a gente vai fazer uma imagem, vai compor uma imagem, por exemplo, fazer um coração e a gente coloca 2 quadradinhos aqui, 2 quadradinhos aqui, 2 quadradinhos aqui. Fez com 5 quadradinhos, tenta fazer um coração, vai ser um coraçãozinho feio, meio distorcido, mas a gente pode utilizar 10 quadradinhos. A gente já vai elaborar melhor os quadradinhos e vai formando melhor essa imagem, ou 100 ou 1.000 quadradinhos, por exemplo. É bem próximo àquilo que a imagem que a gente viu ali no Mario. Foi como eu falei, basicamente a gente quase consegue contar os quadradinhos que tem, já no outro não. Acessórios úteis. Então, os flashes, né? A gente sabe que a grande maioria das câmeras já vem com flash, mas quando a gente fala de câmeras mais profissionais, eles têm a opção de trocar o flash ou adicionar um flash um pouco maior. Provavelmente vocês já viram, né, câmeras profissionais que são super enormes, tá? Ou que tem, né, um flash bem grandão. Então, câmeras profissionais têm essa opção, tá? Então, fornecem luz balanceada, temperatura de cor, luz do dia, cor branca, né, por exemplo. Então, também tem essa opção de alterar, né, um flash com uma luz mais quente ou uma luz mais fria para se adaptar, tá? Hoje em dia também a gente tem ring light, outras coisas, mas também, né, existem essa questão do flash, tá? Para situações de baixa luminosidade, podem gerar iluminação muito dura, luz chapada, com altos contrastes, deixando a imagem muito plana. Então, dependendo também do flash, né, pode ser que ele não seja um flash tão legal, que ele acabe dando a sensação visual, tá, da foto, que ela tá um pouquinho batida, fica um pouquinho chapada, né, dependendo muito do flash, às vezes acaba tendo um efeito não tão legal quanto a gente gostaria, tá? Então, tudo depende do espaço, da própria já iluminação, mas a gente vê que às vezes a gente tira foto com flash e não fica tão boa assim, às vezes até a foto um pouco mais escura fica melhor do que a foto com flash, por conta dessas várias questões, tá? Alguns modelos fazem leitura do ambiente, adequar a intensidade luminosa às condições de iluminação do ambiente e ao valor do diafragma previamente escolhido. Então, tem algumas que já são, né, um pouquinho mais inteligentes, se podemos dizer assim. Então, faz a leitura do ambiente, vê o quanto de iluminação vai precisar, se vai ser um flash mais forte ou um flash mais fraco. E também vai depender da abertura do diafragma, que a gente sabe quando, né, já comentei um pouquinho sobre isso com vocês, quando o diafragma está um pouco mais aberto, entra um pouco mais de luz, quando ele está mais fechado, entra menos luz. Então, tudo isso vai depender também, ali se o flash já estiver em um modo automático, ele também vai considerar essa abertura do diafragma, tá? Porque se aí tá um diafragma muito aberto, ele joga uma luz muito forte, não vai dar muito certo, e ao contrário também, tá muito fechado, joga pouca luz, também não vai ter um resultado legal, tá? Outros ainda possuem a capacidade de ajustar o foco automaticamente, em função da distância focal do zoom. Então, né, tem muitas câmeras que se conversam, né, as configurações conversam entre si. Então, quando a gente fala de algo automático, isso já acontece,
mas depende muito, né? Se é uma câmera um pouco mais básica, pode ser que ela tá tudo pré-configurado, tá tudo tão automático. Se tem uma luz a mais e você coloca o flash, aquela foto não fica legal. Então, por isso que geralmente, né, quando a gente fala de câmeras profissionais, eles, né, os profissionais de fotografia em filmagem utilizam as configurações manuais, porque eles conseguem ter um controle maior, então fica mais difícil de ocorrer alguns erros. É claro que no início, quando a gente não sabe tanto, foi como eu comentei, é muito mais fácil a gente utilizar um modo manual, automático do que o manual, porque quando a gente utiliza o manual, pode ter que a gente faça alguma configuração errada e a foto não tenha tanta qualidade assim, tá? Há um efeito desagradável que ocorre com as câmeras compactas, cujo flash embutido por necessidade de projeto de desenho fica disposto muito próximo da lente, que deixa as pessoas com os olhos vermelhos. Hoje em dia isso é muito mais difícil de acontecer, mas as câmeras antigamente acabavam acontecendo isso, né, das pessoas aparecerem com olhos vermelhos, tá? Hoje em dia é muito raro, tá? Muito raro mesmo. Se eu não me engano, só pessoas, às vezes, quando tem o olho claro, que isso pode acontecer, mas mesmo assim é difícil, tá? Mas antigamente isso acontecia bastante quando se usava o flash. Esse efeito ocorre porque o ângulo de reflexo da luz está muito fechado, fazendo com que a luz do flash ilumine diretamente o fundo do olho e retorne diretamente para a lente. Então, eu já tinha até comentado isso com vocês, né, falando de abertura, por exemplo, do diafragma e de exemplificação do olho. Não sei se vocês chegaram a fazer o teste, né, ou se vocês já repararam mesmo, eu pelo menos acho isso legal até hoje, tá? Já sei disso há muito tempo e até hoje eu fico fascinada com o olho humano inteligente. Então, se a gente está em um ambiente com mais luz, a nossa pupila, aquela bolinha preta, ela fica menor, e se a gente está em um ambiente mais escuro, ela aumenta, né? Então ela fica maior para a gente conseguir enxergar melhor, né? Em um ambiente com pouca iluminação, um ambiente mais escuro. E quando tem muita luz, né? Por exemplo, em um lugar externo com bastante sol, ou uma luz, né, forte mesmo no rosto, ela tende a diminuir porque aquele lugar já está muito claro, senão isso vai acaba prejudicando a nossa visão. Ou, por exemplo, os gatos mesmo, né? Eu não sei se vocês já repararam, se vocês têm gato, mas às vezes fica só um fiozinho, o olhinho, porque eles têm um olho muito aguçado. Então, quando ele está com aquele olhão, vamos dizer assim, né? Aquela pupila bem dilatada, bem aberta, bem grande, ele consegue enxergar até no escuro, né? Ele tem uma visão noturna, vamos dizer assim, diferente dos humanos. E o que que acontece, né? Eu expliquei tudo isso porque quando a gente vai tirar, por exemplo, se a gente está num ambiente escuro, né, seguiam a linha de raciocínio. A gente está num ambiente não totalmente escuro, mas é um ambiente um pouquinho mais escuro, à noite, por exemplo, com poucas luzes. O que que vai acontecer? Tem pouca luz, a nossa pupila vai ficar dilatada, vai ficar grandona, vai ficar bem aberta para a gente conseguir enxergar melhor. E aí, vamos supor que a gente vai tirar uma foto com flash. Antigamente, até hoje isso ainda acontece, né? Tem aquele disparo do flash, então ele é super rápido e ao mesmo tempo que dispara o flash, já é capturado a foto. Então, nesse momento que bate o flash, a nossa pupila está aberta, vai entrar o flash, então ele vai pegar dentro do nosso olho. E quando ele pegar ali dentro do nosso olho, não vai dar tempo. Obviamente, a pupila vai fechar, mas como a gente vai mandar o flash e já vai capturar a foto, vai ser juntamente esses dois momentos. A pupila bem aberta, o clarão vai entrar dentro do olho, né? E a foto vai capturar esse momento que a nossa pupila está bem aberta, e isso causa o olho vermelho. Então, como o globo ocular é irrigado por vasos sanguíneos, resulta na cor vermelha da pupila. Então, foi como eu expliquei o que acontece. Nossa pupila está em um ambiente mais escuro, então ela está bem aberta. A gente tira uma foto com o flash, então ao mesmo tempo que o flash sai, a foto já está sendo capturada. Então, o nosso olho recebe aquela luz, bate lá no fundo do nosso olho, na nossa pupila. Como nós temos vasos sanguíneos, né, o sangue no olho, acaba criando esse efeito vermelho. Então, a foto é capturada exatamente no momento que a gente está com a pupila aberta, bate aquela luz bem a fundo, né? Mostra os nossos vasos sanguíneos, não exatamente, né? Mas pelo fato de ter os vasos sanguíneos, ter o sangue ali nos olhos, ele reflete essa luz vermelha. Então, bate e volta para a câmera com esse olho vermelho, tá? Para evitar esse efeito, algumas câmeras possuem um recurso chamado Red Width Reduction, né, que é um redutor de olhos vermelhos, tá? Que consiste na emissão de um foco de luz ou de pequenas rajadas de flash para que
para que por esse estímulo as pupilas se contraiam e atenue esse efeito. Então, o que acontece? Eu acho que vocês talvez até já tenham reparado, né? No celular geralmente não tem esse recurso, mas eu acho que o que acontece? O celular, ele dá o flash, né, e ele permanece por alguns instantes, tá? Então dá tempo, né, vem o flash, a pupila fecha, e alguns segundinhos depois é registrado a fotografia. Outras câmeras, geralmente profissionais, que acontece? Solta uma luzinha ou tem algum flash um pouquinho menos forte, né, não é tão forte quanto o flash para clarear tudo, é só para o seu olho identificar que tem uma luminosidade e aí acabar contraindo, fechando a pupila, que aí a gente não tem esse efeito de olhos vermelhos, tá? Então aí, né, cada celular, câmera, tem um método, mas joga, né, faz um flash um pouquinho mais fraco, ou dura um pouco mais o flash, então tem um flash durante, por exemplo, 3 segundos, e aí no último segundo é registrada a foto, então já deu tempo da pupila fechar e não tem esse resultado, tá? Então a gente consegue driblar isso com algumas, né, com a tecnologia evoluiu, a gente consegue ter um resultado diferenciado, tá? E aqui são os flashes adaptáveis, tá? Que câmeras profissionais, câmeras maiores, a gente consegue tirar, colocar o flash ou ter flashes diferentes, a gente consegue fazer essa alteração, tá? Como lentes, né, câmeras profissionais, a gente tem alguns recursos diferentes, recursos mais avançados, né, como troca de lente, troca de flash, por exemplo, tá? Acessórios úteis, nós temos também o cartão de memória, acho que todo mundo conhece, né? Então, o responsável pelo armazenamento da imagem nas câmeras digitais é como se fosse a gasolina de um automóvel, portanto, é indispensável. Quanto maior a sua capacidade de armazenamento, maior quantidade de fotos podemos armazenar neles. Não vou entrar muito, né, no critério de cartão de memória, que acredito que todos vocês conheçam, né? E quanto maior a capacidade dele, maior a capacidade de fotos. Mas futuramente eu vou contar um pouquinho mais, né, que existem diferenças entre os cartões de memória, mas hoje eu não vou me estender muito, até porque vocês conhecem no geral, mas também é um acessório muito útil, né, tem um cartão de memória, então você consegue registrar muito mais fotos, né, geralmente as câmeras já vêm com armazenamento interno, mas geralmente ele não é tão grande assim, então a gente coloca, né, tem essa possibilidade de colocar o cartão de memória para a gente ampliar esse armazenamento, tá? Aí trouxe aqui também, só para ilustrar, né, vários estilos de cartão de memória, 32 GB, 64, 128, né, então a gente sabe 16, né, ali na imagem tem várias marcas e vários tamanhos, né, então esse daí seria o maiorzinho que a gente coloca na câmera, geralmente no celular a gente utiliza o que é pequenininho, mas esse daí é um adaptador, a gente coloca aquele pequenininho e consegue ter um armazenamento na câmera também, então é super interessante, tá? Outros acessórios, então ainda falando de acessórios úteis, tem alguns outros que já são, né, um pouquinho mais diferenciados. Então, oferecem recursos adicionais às fotografias e proteção ao equipamento. Então, por exemplo, o tripé, eu já conversei bastante com vocês sobre tripé, que é bacana, dá uma estabilizada. Então, é bem interessante, né, para quem utiliza a câmera, ter bolsa de proteção, então, ali para guardar, né, a sua câmera, que claro, o celular também a gente põe a capinha, tenta proteger, mas sempre vira e mexe, cai no chão, mas as câmeras, né, sempre profissionais, elas são mais sensíveis, então uma quedinha no chão já não vai ser tão simples quanto, por exemplo, um celular, tá? Pilhas recarregáveis ou baterias extras, também já comentei sobre isso, né? Então, tem algumas câmeras que são utilizadas por pilhas, né? A gente coloca pilha. Hoje em dia é um pouquinho menos comum, mas a gente ainda encontra. Mas às vezes pode ser uma desvantagem ou não, vai depender, né? Se a gente tem pilha recarregável, é um pouquinho mais tranquilo, leva mais pilhas extras, consegue colocar, então a gente tem uma durabilidade maior, ou bateria extra também, né? No caso de ser uma câmera bateria, é bacana ter 2 ou 3, dependendo da sua utilidade, ter mais de uma bateria. E sempre que você vai num evento que vai ser um pouco mais longo, um pouco mais demorado, vai exigir um pouco mais da sua câmera, você já vai com uma dentro dela, né, já carregada, e leva uma ou 2 extra. Quando acaba aquela, você só coloca, não precisa carregar, só carrega quando chega em casa. Então também é uma questão bem legal. Sem contar, né, os filtros. Então nós temos polarizador, close-up, entre outros, né? Então a gente tem vários recursos, foi como eu falei, as câmeras profissionais, elas tendem a ter um pouquinho mais de recurso. A prova que megapixels não são o fator mais importante em uma câmera é que muitos celulares avançados de última geração têm sensores de 12 megapixels e conseguem fotos excelentes,
como o iPhone 11 Pro e o Galaxy S20 Plus, entre outros, tá? Então, né, como eu comentei bastante, o iPhone 11, ele é muito bom, o iPhone no geral, tá? Então, o iPhone 11 Pro a gente encontra 12 megapixels, mas ele tem muita qualidade. E o Galaxy S20 Plus também, ele é extremamente interessante. Se eu não me engano, tem até vídeo no YouTube. Se você tiver interesse, se eu não me engano, eu já vi algum comparativo, agora eu não tenho certeza se foram exatamente desses dois, mas tem comparativos, né, de iPhone com Samsung, que tem megapixels iguais ou bem próximos, e o resultado também é bem parecido, tá? Então é bacana olhar isso também antes de comprar um celular, ou só para vocês verem, né, como funciona esse mundo dos megapixels, tá? Essa quantidade já é mais do que suficiente para fotos e vídeos em 4K. Por isso, as empresas apostaram em criar bons softwares de pós-processamento e sensores que conseguem captar mais luz, gerando fotos melhores. Então, eles não estão mais focando somente em quantidade de megapixels. Obviamente, eles ainda fazem celulares com mais megapixels, porque a grande maioria das pessoas vai pelo megapixel. E não é somente isso que conta. Então, claro que, por exemplo, tem bastante megapixels, porque talvez não tenha um software de pós-processamento tão bom. Então, a empresa, né, que cria o celular tenta equilibrar. Então, a gente colocou 12 megapixels, vai ter que ter um pós-processamento maravilhoso. Ah, não, o nosso pós-processamento não é tão bom, até porque é um celular intermediário, então vamos supor, ele é mais barato. Então, o software de pós-processamento é um pouquinho abaixo da média, porque ele precisava ser mais barato para a gente conseguir ter um celular com preço acessível, mas a gente aumentou os megapixels para entregar uma qualidade boa, razoável, tá? Então, é isso que acontece. Mas se 12 megapixels já é o suficiente, então um celular com sensor de 108 megapixels é um exagero? Não necessariamente. É claro que vai depender do seu uso, mas um dos trunfos da Galaxy S20 Ultra, que realmente é um celular que tem extremamente diferenciado, se vocês puderem assistir vídeo no YouTube, como eu comentei, tá? Ele é bem interessante, então, usando ele como exemplo, pode fazer recortes de partes específicas da foto sem grande impacto em qualidade. Então, a gente sabe quando a gente, né, aproxima da zoom ou acaba cortando a foto, né, a gente acaba diminuindo ela, muitas vezes essa foto perde um pouquinho de qualidade, já não acontece isso no S20 Ultra, então ele também é um celular bacana, e aí como eu comentei, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, saber um pouquinho mais sobre ele, no YouTube a gente encontra comparativos ou mostrando como realmente é interessante. Então foi como eu comentei, então, né, 12 megapixels a gente já sabe que consegue ser o suficiente, não preciso de um celular de 108, 64, sei lá quantos megapixels, vai depender muito, por isso que eu super indico, gostei desse celular, achei interessante, ele tem tantos megapixels. Dá uma olhada no YouTube, alguém fazendo um review, um unbox, mostrando um pouquinho mais sobre aquele aparelho, que você vai conseguir ver se ele é realmente bacana ou não. Foi como eu falei, depende dessas duas questões, tá? Então, uma quantidade razoável de megapixels e um bom pós-processamento. Muitas vezes a empresa acaba equilibrando. Tem um pós-processamento não tão bacana, aumenta os megapixels, ou tem um pós-processamento bem legal, então não precisa utilizar tanto megapixel, tá? Eles veem o que faz sentido para com certeza também o aparelho ter qualidade e não ficar tão caro. Ou a gente sabe, né, aparelhos que são um pouquinho mais caros, por exemplo, falando dos iPhones, tem um preço maior, mas aí é o que as pessoas consideram e chamam de custo-benefício. Então paga um pouco mais caro, mas porque tem bons processamentos, tem bons resultados, tá? Mas também a gente encontra às vezes celulares que tenham um pouco mais de qualidade e tenham um preço um pouco menor do que o iPhone. Aí tudo vai depender, né, da sua proposta, do estilo de celular que você prefere, né? Quem é fã de iPhone é fã de iPhone, pronto. Então tem essas questões também. Mas tá, então não necessariamente que muitos megapixels vai ser uma super câmera, como também ter poucos megapixels não quer dizer que vai ser uma câmera ruim. Tudo vai depender dos megapixels e do seu pós-processamento, tá bom? Além disso, existem celulares que agrupam esses pixels em apenas um para captar mais luz, entregando uma imagem menor, mas com mais detalhes. Então, foi como eu comentei, às vezes entrega tem uma imagem menor, por exemplo, de celular. Se a gente ampliar, passar por um monitor ou um tablet que seja maior, talvez ele não tenha tanta qualidade, mas quando ela é reduzida, ela consegue ter um pouquinho mais de qualidade. Aí tudo depende do celular, depende de uma série de fatores que vai fazer isso ser diferente, tá? Mas acho que até aqui ficou bem explicado, bem exemplificado, acho que vocês conseguiram entender, né, as questões dos megapixels e o pós-processamento, tá?
O Motorola Onivision, por exemplo, surpreendeu ao trazer para o segmento intermediário uma câmera de 48 megapixels, capaz de fazer fotos com ótima definição. Isso se deve ao seu sensor de 48 megapixels, que usa a tecnologia Quad Pixel, para oferecer maior sensibilidade à luz. Então, ela consegue capturar um pouquinho mais de luz, a gente sabe que a luz interfere, como eu já tinha comentado, né, celulares, tem alguns celulares que não se adaptam tão bem, né, não tem uma abertura naturalmente boa para recepção de luz noturna, que a gente sabe que tem menos, então ele precisa captar mais, ele precisa, como o olho que eu tinha exemplificado, né, na aula anterior, nosso olho tem a pupila que abre e fecha, então se o celular ele tem uma abertura maior, ele consegue capturar mais luz e tem fotos melhores no escuro, né, ou à noite, não necessariamente no escuro, vai utilizar o flash, né, mas em ambientes com pouca iluminação, pode ter que o celular se saia muito bem, então é uma série de fatores. Por isso que eu já comentei, né? Principalmente se for escolher um celular ou até mesmo uma câmera profissional ou semi-profissional, veja vídeos que a pessoa vai estar explicando, vai estar falando os prós, os contras, e você consegue ver, né? Grande maioria dos canais que fazem esse tipo de comparativo ou explicam e mostram celulares, eles deixam trechinho de vídeo, deixam várias fotos em ambientes diferentes, na luz natural, na luz artificial, e aí você consegue ver e consegue fazer um comparativo, né, e ver o que faz sentido, o que você gosta e o que você não gosta, tá? Então fica muito mais fácil, né, quando a gente vê esses comparativos na internet, tá? No fim das contas, muitas empresas só estão usando caminhos diferentes para chegar em um mesmo tamanho de foto, buscando entregar a melhor qualidade possível. Então, foi como eu falei, as empresas tentam equilibrar, né, entre megapixels e pós-processamento para deixar um celular que não fique tão caro, claro, dependendo, né, quando a gente fala de nível intermediário, que não fique tão caro, e eles tentam balancear entre megapixels e pós-processamento, tá bom? E gigapixel, não sei se vocês já ouviram falar. Então, né, com a modernização da fotografia panorâmica, os limites de resolução estenderam-se a tal ponto que se começou a usar o termo gigapixel para a fotomontagem que atingisse mais do que 1 bilhão de pixels de resolução. Então, quando a gente fala de gigapixel, né, então é um pouquinho maior. Então, quando atinge 1 bilhão de pixels de resolução, a gente utiliza o termo gigapixels, tá? Então, a gente conhece mais o megapixel, como a gente comentou bastante durante a aula, mas hoje em dia a gente chegou ao ponto que também existe o gigapixel, que quando uma imagem possui, né, uma imagem de montagem, que é para algo muito maior, tá? Então a gente não está falando a nível foto, a gente está falando de montagens maiores, tá? E que contém 1 bilhão de pixels, tá? Mais de 1 bilhão de pixels. E queria falar também um pouquinho para vocês sobre o filme Pixels, né? Aqui também a gente traz essa imagem que dá para ver o Pac-Man, então a gente consegue ver os pixels, tá? É um filme bem legal, quem quiser, puder, tiver interesse em assistir. Não fala tanto sobre a explicação da aula, mas é um filme comédia bem legal, né? E aí a gente consegue ver os pixels também, principalmente trouxe a imagem, porque ali a gente consegue ver, né, os pixels certinho. A imagem está um pouquinho mais distante, né? Mas de qualquer forma, ali do Pac-Man a gente consegue enxergar, né, os pixels. Aí era só para mostrar, também comentar um pouquinho sobre o filme para vocês, que ele é bem interessante, quem tiver curiosidade, quiser assistir, é um filme bem legalzinho, tá bom? Ele não é tão recente, mas é um filme legal. E chegamos ao finalzinho, a reta final da nossa aula. Então, na nossa conclusão, a palavra pixel é uma combinação dos termos picture e element, ou seja, elemento de imagem, né, que é o nosso pixel. Então, um pixel é a menor unidade que compõe uma imagem, seja ela uma foto ou um frame de vídeo. Eles estão presentes não só em filmes, animações e capturas fotográficas. Então, foi como eu falei, né? A gente encontra os pixels, megapixels, gigapixels em vários lugares e tem essas diferenciações, mas no geral o pixel é a menor unidade que compõe uma imagem ou vídeo ou tela, tá? E agora passando para as nossas perguntinhas, que vocês sabem que eu gosto, não poderia faltar. Então, perguntinha número 1. Pixel é de uma imagem digital, independente de sua fonte. Complete o espaço. Então, opção A, maior parte. Opção B, maior unidade. Ou opção C, menor unidade. Essa não está difícil, mas se precisar dar um pause, dar uma lida, mas já indo para a nossa resposta. Resposta correta é a opção C,
menor unidade. Então, pixel é a menor unidade de uma imagem digital, independente da sua fonte. Foi como eu comentei, né? A gente já falou um pouquinho dos formatos de imagem, né? Nem vou me adentrar muito a isso que a gente já conversou, mas como eu já tinha frisado ali, né, na nossa conclusão, o pixel é a menor unidade de uma imagem no geral, tá bom? Perguntinha número 2. Se você pegar uma foto e fizer uma aproximação, verá uma série de que compõe a imagem. Cada um desses quadros é um pixel. Complete o espaço. Então, opção A, quadradinhos. Opção B, bolinhas. Ou opção C, espacinhos. Também não está difícil, mas se precisar fazer dar um pause, né, para conseguir reler e ver qual se encaixa, mas já passando para a nossa resposta correta, obviamente é a A, tá? Essa não estava difícil. Então, quadradinhos. Se você pegar uma foto e fizer uma aproximação, né, der um zoom nessa imagem, verá uma série de quadradinhos que a compõem. Cada um desses quadros é um pixel, então os quadradinhos são os pixels, né? A resposta já estava até dentro da pergunta, mas só para frisar, né, lembrando que a gente não tem só os quadradinhos, a gente também tem bolinhas, mas aqui no enredo a gente falava de quadradinhos, que são os pixels, tá? Perguntinha número 3. Cada pixel é baseado nas 3 cores básicas. Cada cor possui 256 tonalidades, o que proporciona até 16 milhões de combinações de cores diferentes. Então, complete os espaços respectivamente. Então, opção A, vermelho, amarelo e azul. Opção B, vermelho, verde e azul. Ou opção C, vermelho, verde e amarelo, né? Também se precisar dar um pause para reler ou tentar relembrar, mas também não tá difícil. Então, já passando para a nossa resposta correta, é a opção B, vermelho, verde e azul, tá? Então, cada pixel é baseado nas 3 cores básicas, que é o vermelho, verde e azul. Cada cor possui 256 tonalidades, o que proporciona até 16 milhões de combinações, tá? Então, foi como eu tinha comentado, né? A gente une o verde com o azul, a gente obtém o amarelo, o vermelho com o azul, a gente tem o roxo, e a gente consegue fazer várias combinações até totalizar, né, as 16 milhões de combinações que a gente pode fazer com os pixels e ter as cores que a gente consegue ver nas telinhas hoje, tá? Perguntinha número 4. A qualidade de uma imagem depende de quantos pixels a compõem. Logo, quanto mais pixels, maior a qualidade. Nós chamamos isso de complete o espaço. Opção A, velocidade. Opção B, qualidade. Ou opção C, resolução. Essa também não está difícil, mas se precisar fazer um pause, vocês pausam, dão uma lidinha, mas já indo para a resposta certa, opção C, resolução, tá? Então, a qualidade de uma imagem depende de quantos pixels a compõem. Logo, quanto mais pixels, maior a qualidade. Nós chamamos isso de resolução. Então, quando a imagem tem uma boa resolução, tem qualidade, ela tem um número maior de pixels, tá? Isso daí também eu expliquei, eu acho que isso também ficou bem claro durante a aula. Então, se tem poucos pixels, ela acaba tendo uma resolução ruim, uma resolução sem muita qualidade, né? Voltando lá a nossa imagem do Mario, né, Super Pixel, e o nosso Mario um pouquinho mais recente, a gente consegue ver a qualidade da resolução, que uma tem uma alta qualidade de resolução, que a gente quase não consegue enxergar os pixels, e o outro a gente quase consegue contar os pixels, então tem uma resolução não tão boa assim, tá? Uma resolução ruim, tá? Perguntinha número 5. Apesar de muitas pessoas julgarem uma câmera pela sua quantidade de, esse não é o fator determinante para uma foto de qualidade. Então, complete o espaço. Opção A, superpixel. Opção B, megapixel. Ou opção C, minipixel. Também não tá difícil, tá? As perguntinhas estão tranquilinhas hoje. Então, já passando para a nossa resposta, obviamente a B, megapixels, né? Então, a gente falou bastante sobre megapixels hoje na aula. Então, apesar de muitas pessoas julgarem uma câmera pela sua quantidade de megapixels, esse não é o fator determinante para uma foto de qualidade. Então, foi como a gente viu. Claro que é importante ter uma quantidade, né, de megapixels, mas também depende do pós-processamento, dos softwares que
que são utilizados naquele celular ou naquela câmera. Essa junção, né, dos megapixels, softwares e processamento da imagem, que vai ser uma foto com qualidade ou não, tá? Eu acho que essa parte também ficou bem clara, que eu frisei bastante. Então, a gente não precisa ficar preso apenas à quantidade de megapixels que uma câmera oferece, tá? É muito além do que isso para a gente ter uma qualidade em uma foto, em uma imagem, tá bom? Nossa última perguntinha, né? Nossa perguntinha número 6. Então, outro ponto importante a se considerar é o das fotos, que é todo o trabalho que o software do aparelho faz na imagem antes de entregá-la. Então, complete o espaço. Então, opção A, pós-processamento. Opção B, pré-processamento. Ou opção C, processamento. Também não está difícil. Se precisar dar um pause, mas já passando para a nossa respostinha correta, é a opção A, o pós-processamento, que eu já falei, né, durante a aula e acabei de falar. Então, outro ponto importante a se considerar é o pós-processamento das fotos, que é todo o trabalho que o software do aparelho faz na imagem antes de te entregá-la. Então, foi como eu tinha comentado, né? A gente faz a captura, é extremamente rápido, 3, 5 segundinhos, né? A gente captura a foto e já consegue ver ela na nossa galeria, é muito rápido, mas em segundos, milésimos de segundo, essa foto passa por esse processamento, por esse tratamento, por toda essa captura de imagem, transformando ela em uma imagem digital cheia de pixels, tá? Então, o pós-processamento, como eu falei, né, os megapixels, processamento, os softwares, são tudo isso que fazem uma composição de uma boa imagem, tá? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas perguntinhas. Espero que vocês tenham acertado, que quando vocês estão acertando é sinal que vocês estão prestando atenção na aula e que a explicação tá boa. Mas é como eu sempre digo, se ficou alguma dúvida, a internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento. É só procurar no Google, no YouTube, como eu indiquei bastante para vocês. Então, se às vezes ficou alguma dúvida, a forma como eu expliquei, mesmo assim ficou alguma dúvida ou não sanou alguma dúvida, a gente consegue encontrar vários conteúdos interessantes na internet, no Google e no YouTube, tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!